Meus irmãos, então nós começamos a ver sobre os 7 eu sou do livro de João. Então, nós já vimos na semana passada, teve, né? Teve? Não, semana passada foi a vigília, né? Mas nós vimos na última semana, então, Jesus como o eu sou o pão da vida. Então hoje nós iremos ver o segundo eu sou a luz do mundo. Então está lá no capítulo 8, dos versos 12 até o verso 20. Então, João capítulo 8, dos versos 12 até o verso 20, esse é o segundo eu sou de Jesus. Jesus já disse que ele é o pão da vida, e agora nós vamos ver a declaração de Jesus, onde ele diz, eu sou a luz do mundo. Então vamos ler? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Deixa eu beber mais uma água aqui. Meus irmãos, então, Jesus aqui ele vai fazer a sua segunda declaração do eu sou. Jesus aqui ainda está em Jerusalém, e aqui está ainda relacionado aos acontecimentos das festas do tabernáculo, a festa das tendas, né? E Jesus antes aqui, no capítulo 7, ele já havia declarado, ele vai dizer assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, diante de toda essa dinâmica aqui, Jesus na festa dos tabernáculos, ali, aí os escribas e os fariseus, eles levaram, um pouco antes aí, a gente vai perceber aí, que eles levam diante de Jesus aquela famosa história da mulher adúltera. Então, os planos dos fariseus eram colocar Jesus numa saia justa. Lembra? Eles sempre estão querendo pegar Jesus, eles sempre estão querendo fazer com que Jesus tropece, vacile, para que eles, de fato, peguem um motivo mais justificável para que eles possam pegar Jesus. Mas aí eles são surpreendidos, né? E Jesus vai dizer, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lança a pedra. Então lembra, Jesus é Deus. Jesus ele sabe sair das armadilhas que os homens tentam colocar diante dele. Ele conhece os corações, conhece as mentes. Então a todo momento eles estão querendo encurralar Jesus, mas Jesus é Deus, ele é todo sábio. Aí a gente pode ver que Jesus ele sai com muita tranquilidade, né? Sem desespero nenhum. Então depois disso ele despede a mulher. E vai e não peques mais. Mas Jesus aqui ele continua, meus irmãos, ensinando no templo.
E aqui é interessante que dentro do contexto da cerimônia das festas aqui, Jesus ele faz mais uma vez essa declaração, né, do tipo eu sou. E os fariseus ficam desesperados. E é interessante que dentro da cerimônia do templo, lá na festa dos tabernáculos, existia uma cerimônia de derramar água no altar pelo sacerdote. E era um simbolismo de uma oferta pela provisão e pelo sustento. E agora você imagina, tem todo um ritual litúrgico para ser cumprido. Então eles estão derramando a água, simbolizando a fartura, simbolizando a provisão, e Jesus ele vai dizer, eu sou a água da vida. Então eles estão desesperados, querendo pegar Jesus a todo momento. E aí ele usa desse momento para dizer que ele é a verdadeira água. Quem dele beber, nunca mais terá sede. E é interessante que Jesus aqui, nesse contexto, ele estava no pátio das mulheres. E no pátio das mulheres acontecia uma cerimônia que era chamada cerimônia da iluminação do templo. Então o que eles faziam nesse período da festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos? Eles acendiam grandes candelabros, se não me engano eram 4 grandes candelabros, e a luz desses candelabros, eles brilhavam de maneira que toda Jerusalém era visível de longe. Nós estamos num contexto onde não existia energia elétrica, né? Então, em noites mais escuras, qualquer ponto de luz, ela traz um destaque extremamente grande, né? Então, durante toda essa noite aqui, esses homens festejando e se alegrando na provisão do Senhor, né, na festa dos tabernáculos aqui, eles passam a noite toda dançando e segurando tochas e cantando canções de louvores. E é interessante que fontes antigas, eles vão dizer para nós que as orquestras levíticas, elas começavam a tocar todas as noites e eles iam até o arraiar do dia. Então, o povo judeu é um povo festeiro, um povo alegre. Então, observa, existe um ritual onde eles acendem luz, onde eles iluminam, e Jesus ele usa esse contexto aqui para ele, mais uma vez, revelar para aquele povo. Então, durante essa festa dos tabernáculos aqui, essas luzes aqui, elas iluminavam todo o templo, a cidade, e todo mundo aproveitava desses momentos. Então, é nesse contexto aqui, onde essa luz é o centro da atenção, essa parte da cerimônia, é que Jesus ele vai proferir a palavra ou a frase, né? Eu sou a luz do mundo. E lembra, essas festividades, todo esse ritual dentro do culto, eles tinham um simbolismo. Então observa, quando a gente vai para Êxodo, a Bíblia vai falar para nós que 2 colunas de fogo, ou colunas de fogo, elas acompanhavam o povo, não era? Durante a noite, para iluminar e esquentar, e durante o dia tinha uma nuvem. Então, essas luzes também, elas representavam a Deus. Então agora você imagina, as luzes que acompanharam o povo, que libertaram o povo, que iluminavam o povo, que sustentavam o povo, que guiavam o povo, né? Enquanto a luz ou as torres, a nuvem ou as torres não se mexiam, o povo não saía do lugar. E é nesse contexto aqui, Jesus ele vai dizer que eu sou a luz do mundo. E os fariseus eles começam a entender o que de fato Jesus estava dizendo a respeito dele. Então observa, o verso 12 ele vai dizer, ó, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que Jesus diz aqui, meus irmãos, é o seguinte, ó, viram que o esplendor das luzes do templo atravessam a escuridão da noite? Então olhem para a luz do templo.
Olha o poder que essa luz tem de iluminar, de marcar, de florescer. Aí Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer que para o homem que segue essa luz, não só durante a festa, mas também durante todo o trajetório da sua vida, ele é uma pessoa que é guiada. E Jesus aqui faz duas promessas. Porque a luz do templo, meus irmãos, ela é brilhante, mas ela é passageira. Quando termina a festa, a luz, ela enfraquece. Quando termina as festividades, a luz, ela desaparece. E Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a luz do mundo, mas não a luz como a luz do templo. Eu sou uma luz que permanece, e permanece para sempre. E Jesus aqui está querendo apontar para mim, para você, que um dia, né, nós estávamos na escuridão do pecado, nas trevas, com medo da morte. Aqueles que ainda estão na escuridão do pecado e nas trevas da morte, que não tem clareza para onde você olhe, se você não entende e se você não for atingido por essa luz. Se você não encontrar a verdadeira luz, quando você abrir os seus olhos no mundo por vir, o que você vai ver é escuridão. Então Jesus, ele está mostrando para esse povo, ele está chamando a atenção para ele, né? Então Jesus está dizendo, venha, eu sou a luz, eu iluminarei sua vida e sua mente. E lembra que o texto de João, ele remete muito a luz, trevas, escuridão, noite. Porque ele está querendo marcar aqueles que estão na escuridão do pecado, na escuridão da morte. E Jesus que é a luz do mundo, Jesus que aponta e que é a salvação. Então Jesus aqui, ele está querendo que nós tiremos os nossos olhos da escuridão, da negritude, da dúvida, e colocar nele que é a esperança de luz, a esperança de vida. Jesus, ele quer tirar o domínio das trevas, porque é nas trevas do coração, é nas trevas da mente, onde reina o medo, onde reina o engano, onde reina a mentira. Então Jesus, ele está querendo abrir os nossos olhos. Colossenses vai dizer, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um dia eu e você andávamos em escuridão espiritual. Um dia eu e você olhávamos para as Escrituras, olhávamos para o culto, mesmo no meu contexto, em contextos como alguns de nós aqui, que nascemos dentro da igreja. E nós que nascemos dentro da igreja, nós não temos talvez a total ideia do que é o vir para a igreja. Nós nascemos nesse contexto. Então, se Deus não abrir os nossos olhos e não infundir luz na minha mente, no meu coração, eu vou continuar perdido. Então, aqueles que de fato viveram um período mais, não sei se eu poderia dizer mais negro, né? Porque escuridão é escuridão, né? Mas muitas pessoas que de fato viveram uma vida a par da igreja, a par do evangelho, a par das escrituras, quando de fato acendeu a luz e ela brilhou no coração e na mente, as pessoas começaram a enxergar a vida de maneira diferente, começaram a ter esperança, começaram a ter luz, começaram a entender algumas coisas que antes para nós era inconcebível, né? Era inacreditável. Então Jesus, meus irmãos, ele que dá luz a mim e a você. É só Cristo que pode clarificar a palavra no meu coração e no seu coração. Se Cristo não tocar em mim e você, nós estamos perdidos. Né? Hoje eu conversei com uma pessoa, hoje eu tive uma experiência interessante sobre isso. Depois a gente fala mais, se der tempo. Né? Mas o fato é que o Cristo, a luz do mundo, ele nos libertou da escuridão, nos libertou do império das trevas. Então aqui, depois da sua declaração aqui, Jesus ele faz para mim e para você uma promessa.
Eu sou a luz do mundo. Ele está apontando para ele. Eu que tiro da escuridão, eu que trago iluminação. E depois ele vai fazer duas promessas, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, só em Cristo há vida, só em Cristo há iluminação, só em Cristo há a verdadeira direção. E é interessante que a palavra seguir aqui, ela traz 5 significados. O primeiro significado que ela traz aqui é de um soldado que segue seu capitão. Então Jesus está dizendo assim, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, pelo contrário, terá luz e vida. 2 promessas Jesus faz aqui para nós. Mas esse seguir aqui não é um seguir de qualquer jeito. E essa palavra, ela enriquece com esses 5 significados. Esse primeiro é um soldado que segue seu capitão. Se você já viu o filme de guerra, se você já viu o filme que envolve essa dinâmica de militarismo, você vai perceber que, por mais perigosa que seja a missão, o soldado ele está junto com seu capitão, com seu líder. Mesmo que eles vão para uma missão suicida. Mas o capitão da missão fala, quem vai? Nós estamos juntos. Então, esse seguir a Jesus, ele tem essa conotação. Aonde o capitão for, eu vou. O que o capitão fizer, eu faço. O que ele disser para fazer, nós fazemos. O outro significado da palavra aqui é um escravo que acompanha o seu amo, ou seu senhor. E acompanha como? Em qualquer lugar. Aonde o Senhor for, esse escravo vai atrás. E vai para atendê-lo. Vai para suprir as suas ordens e as suas necessidades. Outro significado dessa palavra seguir aqui, meus irmãos, é aceitação de uma opinião. Aceitação de um veredito. Aceitação de um conselho sábio. Às vezes nós queremos seguir pessoas, nós queremos seguir a Jesus, mas a opinião de Deus para nós às vezes não importa, né? E esse seguir Jesus aqui, onde Ele é a luz e nós somos guiados aonde Ele tem iluminado e colocado os meus pés e os seus, é esse seguir de ouvir a palavra, seguir a palavra, aceitar a palavra, porque é um conselho sábio. O outro seguir aqui, que é o quarto, é obediência às leis de uma cidade ou do estado. Ele é o rei da nação. Como que eu vou seguir a Jesus se eu não obedeço às leis que regem o seu reino? Observe que todo mundo quer morar no reino de Deus. Todo mundo quer morar na cidade de Deus. Mas ninguém está preocupado em obedecer às leis que regem esse reino. Todo mundo acha que vai morrer e vai para o céu. E contam isso com tanta naturalidade, com tanta convicção, que muitos vão ter uma surpresa. Domingo nós vamos estudar sobre a parábola do rico e Lázaro, e a gente pode perceber isso na parábola, né? Alguém parece que não está satisfeito. Aonde a sua vida aqui na terra o levou. Mas é por quê? Porque às vezes nós queremos servir a um reino, mas do nosso próprio jeito. E por último aqui, esse seguir aqui é alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. Alguém que segue os passos, a voz, as ordens. Então, meus irmãos, o seguir Jesus aqui não é simplesmente eu sou crente, eu conheço a Jesus. É um seguir de alguém que desenvolve relacionamento. Porque eu e você, nós conhecemos muitas pessoas. Eu e você, nós conhecemos o Neymar, nós conhecemos o presidente da República, nós conhecemos o prefeito da cidade, nós conhecemos o governador do estado, mas nós não temos um relacionamento com eles.
E muitos estão assim, todo mundo conhece Jesus, mas não desfruta de um seguir de relacionamento, onde há uma preciosidade, um encanto em seguir esse mestre. Olha o que o salmista vai dizer para nós, o Salmo 36, 9 diz assim, ó, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, meus irmãos, o seguir a Jesus é alguém que de fato ama a Jesus. E eu e você, nós só vamos começar a desfrutar o amor de Jesus quando eu e você começarmos a conhecer a Jesus. Não tem como eu e você conhecer a Jesus se nós não desfrutarmos de um relacionamento. Eu e você, nós precisamos de estar cercados de crentes que são mais crentes do que a gente. Eu, de vez em quando, eu gosto de ouvir o John Piper pregando. E eu queria incentivar você. Vai no YouTube e coloca lá, pregação do John Piper. E não coloca dublado, coloca legendado. Porque o dublado você vai entender melhor a mensagem, mas o legendado, você vai perceber alguém que prega. Parece que ele veio do céu e veio te entregar uma mensagem. Quando eu vejo ele pregando, eu me sinto não vou falar a palavra que eu queria falar, não, que está gravado, né? Mas o pior dos piores. Porque eu falo, Senhor, como que ele prega com essa entrega, com essa vida, com essa piedade? Porque alguém, meus irmãos, que segue a Jesus de fato e de verdade. O problema é que nós queremos seguir a Jesus e eu e você, mais uma vez, nós caímos num erro fatal, que é de medir o nosso cristianismo não pelas escrituras, mas pelo outro. E aí é muito fácil de eu me achar muito bom, porque aí eu tiro o foco do padrão, do modelo, da régua, que é a palavra, e olho para o fulano, para o ciclano. Então é fácil eu achar que meu casamento está excelente, se eu olhar para o do vizinho. Se eu olhar para os meus filhos e olhar para os vizinhos e falar, não, meus filhos estão melhor. Se eu olhar para a minha fé e falar, não, sou um crente bom pra caramba. Olha, então observa, o seguir a Jesus é olhar para Ele que é luz, para Ele que é o pão da vida, para Ele que ilumina o nosso caminho, para Ele que nos deixou a palavra como modelo. E eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos de amar a Jesus. Eu e você temos que começar a fazer orações de fato experimentar a glória de Deus. Você tem que começar a fazer oração. Senhor, eu queria sentir o peso do meu pecado. Eu queria sentir a tristeza pelo meu pecado. Eu queria sentir alegria por eu ter uma Bíblia, poder ler, e tristeza quando eu negligencio, quando eu não oro, quando eu vejo algo diante de mim, eu não consigo vencer o pecado. Meus irmãos, isso tem que mexer em mim e você de alguma maneira. Porque se eu sou a habitação do Espírito Santo, e a Bíblia fala para que eu e você não entristeçamos o Espírito que habita em nós, como que a gente consegue viver 7 dias da semana tranquilo? Alguma coisa está errada, e não é com a palavra. Como que eu e você conseguimos viver uma vida que às vezes afronta a Deus o dia todo? Eu sei que todo mundo aqui essa semana foi trabalhar. Foi ou não foi? Ninguém matou serviço. E não foi por falta de vontade, não. Mas talvez ninguém orou aqui essa semana. Talvez ninguém leu a Bíblia essa semana. Então eu quero que vocês entendam é que o que eu sinto em não matar um serviço, e eu não sinto isso em matar um culto ou matar uma devocional. E às vezes a gente passa o dia sem conversar com Deus e a gente não fica incomodado com isso e tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada conosco. Como que eu amo a Jesus? Imagina, vamos usar o exemplo do casamento aqui, né? Imagina, eu sou casado, eu digo que amo a minha mulher e eu durmo todo dia em outro quarto. Ou durmo no sofá. E eu não estou querendo
colocar a questão de briga. Não, não é nada. É só gosto. Não, eu quero dormir longe. Não dá para entender um relacionamento assim. E muitos estão com Jesus do mesmo jeito. E nós precisamos de orar para que Deus traga em nós essa tristeza que produz arrependimento, um coração quebrantado. Eu e você precisamos de ver o pecado, não só nosso, mas o que está em nossa volta, meus irmãos, e chorar por esse pecado. Por isso que nós precisamos de estar envolvidos na igreja, envolvidos com crentes melhores que a gente. Porque se a gente andar com crente pior do que a gente nunca cresce. Por quê? Porque a gente está sempre olhando para o lugar errado. Eu e você precisamos de ter essa mente iluminada. E no verso 13, vai dizer assim, ó, então lhe objetaram os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo? Logo teu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus aqui, meus irmãos, quando ele afirma ser a luz do mundo, os escribas e os fariseus, eles entenderam o que Jesus estava falando. Porque com essa afirmação aqui, Jesus aqui, ele claramente estava afirmando ser o Messias. Jesus aqui estava afirmando que ele realizaria a tarefa que só Deus podia fazer. Por isso que há esse embate com os fariseus. No pensamento aqui, ou no idioma judeu, eles associavam sempre, e de forma especial, a palavra luz com Deus. Então Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. E aí eles estão lembrando do episódio do Êxodo. E já tem uma cultura onde, lembra, o judeu ele não pronunciava o nome de Deus. Então eles tinham palavras, e luz era uma palavra dessa que remetia a Deus. A gente pode observar, por exemplo, o Salmo 27 vai dizer assim, ó, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isaías também vai dizer a mesma coisa, Isaías 60, ó, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Jó também, ele mostra isso para nós. Jó vai dizer assim, ó, eu sou guiado por sua luz, porque eu caminhava em trevas, mas agora eu sou guiado por sua luz. Miqueias também vai falar, Senhor é a minha luz. Então, os mestres da lei aqui, meus irmãos, eles sabiam e eles sustentavam que o nome Messias é luz. E aí Jesus, quando ele declara ser a luz do mundo, ele está dizendo que ele é Deus. E aí, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eles entendem que Jesus está dizendo que ele é Deus, e aí eles vão dizer para Jesus aqui, o seu testemunho é falso. O seu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque a lei mosaica, ele mostrava que o testemunho era verdadeiro a partir de duas pessoas. Você dá testemunho de você mesmo? Você dizendo que você é Deus? E aí, dos versos 14 até o verso 18, ele vai dizer assim, ó, respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Então, observe, meus irmãos, Jesus, por isso que é importante nós termos uma identidade firme em Cristo Jesus. Jesus, ele foi o que mais sofreu perseguição, ameaça, afronta. E todas as vezes ele vai dizer, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me enviou. Então não adianta vocês quererem distorcer, não adianta vocês quererem dizer algo, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Pai. Por isso que eu e você precisamos entender quem nós somos em Cristo. Porque quando os ataques vierem, quando as lutas vierem, quando afrontas vierem, desafios vierem, nossa identidade está firme, não em nós mesmos, mas em Cristo. Por que Jesus, ele sempre saía muito tranquilo desses embates? Porque ele sabia. Você é um louco? Não, eu sei quem eu sou.
Ele sabe quem Ele é. E eu e você devemos crer naquilo que nós somos também em Cristo Jesus. E aí no verso 15 ele vai dizer assim, ó, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Aí no 18, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, a resposta de Jesus aqui, meus irmãos, ela é dupla. Então, em primeiro lugar aqui, Jesus mostra para os ouvintes aqui que ele dá testemunho de si mesmo, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe a sua verdadeira identidade. Por isso que o seu testemunho é suficiente. Jesus sabe de onde ele veio. Jesus sabe para onde ele vai voltar. Então, observa tanto que isso é importante para mim e para você na caminhada da fé. Isso nos enche de esperança. Quando alguém quiser nos acusar, eu sei quem eu sou. Eu sei quem me salvou. Eu sei quem me perdoou. Porque às vezes o diabo pode tentar nos acusar, nos infundir culpa. Você acha que você é santo? Não, nós somos santos. Não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo, que imputou a sua justiça em nós. E quando nós cremos nisso, nós podemos nos apegar a isso com tanta firmeza, que o diabo não tem poder para nos acusar. Ninguém tem poder de nos acusar. Por isso que Jesus aqui, ele sabe quem ele é, e eu e você também devemos crer naquilo que nós somos. Então, Jesus ele sabe para onde ele vai e de onde ele veio. E aqui não se trata de orgulho e confiança em si mesmo. É mais ou menos a ideia de um grande cirurgião que ele confia na sua opinião. Não precisa que ninguém dê testemunho da sua própria habilidade. O cirurgião experiente, bom, ele fala, não, eu sou bom nisso, eu faço isso. Não precisa de ninguém falar, não, realmente ele é bom pra caramba mesmo. E Jesus, meus irmãos, ele é Deus. Então, em segundo aqui, Jesus aqui ele diz que, na realidade, ele tem sim uma segunda testemunha. Ele não está só falando dele mesmo, ou por ele mesmo. Deus, o Pai, ele dá testemunho supremo. Por quê? Porque é ele quem dá autoridade para Jesus. Os milagres que Jesus vem fazendo, vem testificando que ele vem da parte de Deus. Jesus vem pregando e eles vão dizendo assim, ó, olha a autoridade com que ele fala. Eles percebem, ele tem autoridade vinda de Deus. Ele é diferente. Então, Jesus ele tem essa autoridade nas palavras. Ninguém falava com tanta sabedoria. Ele fazia milagres. Então Jesus, meus irmãos, ele dá testemunho dele, mas também o Pai. E o testemunho de Deus está na reação dos homens para com Jesus. E em qualquer lugar, e quando quer que Jesus se apresentou aos homens em todo o seu esplendor, ou em qualquer lugar que se pregou a cruz, ou em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, houve uma resposta imediata e assustadora no coração dos homens. Automaticamente, quando a gente fala em pecado, quando fala em morte, quando fala em conversão, quando fala em vida transformada, quando fala nessas perspectivas, há uma resposta negativa ou positiva. Porque às vezes nós não percebemos isso, mas nós estamos falando na autoridade de Jesus. Então, o que despertou essa resposta? E aí essa resposta é o Espírito Santo de Deus que opera e dá testemunho nos corações dos homens. E aí é o Espírito que está em nossos corações que nos permite ver a Deus em Jesus. Esses são fariseus. Jesus vai dizer, vocês estão julgando segundo a carne. Eles não tinham recebido a luz espiritual. Eles olham para Jesus como uma ameaça, não como Deus, não como Messias, não como Salvador. Então eles partem para cima de Jesus com arrogância, querendo destruir, querendo matar. Por quê? Porque eles não tinham recebido a luz
no coração deles. E você conhece gente assim. Você já foi assim um dia. Você já ao ser questionado sobre vida, pecado, céu, inferno ou coisas parecidas, você já agiu de forma indiferente. Como os fariseus, eles fazem aqui. Então, quem não coloca a fé e a esperança em Cristo, não tem o Espírito. Não adianta. Às vezes você pode entender intelectualmente, mas espiritualmente você está morto. Então, aqueles fariseus, eles não tinham a luz do Espírito no coração deles, e aí Jesus vai dizer, o julgamento de vocês é carnal. Vocês falam da carne. Vocês não tiveram a mente espiritual aberta. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 2,14. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É Cristo quem abre a minha mente e a sua. E aí no verso 15 aqui, Jesus mais uma vez vai mostrar que o coração dos seus oponentes estava contaminado de orgulho. Por quê? Porque eles julgavam não segundo a reta justiça, mas segundo o próprio conceito deles. E Jesus vai dizer que ele ninguém julga. Por quê? A vinda de Jesus é uma vinda para trazer salvação. Ele veio buscar e resgatar o perdido. A segunda vinda de Cristo, sim, essa vai ser para aplicar o juízo. Aquele juízo que o Pai derramou nele, Jesus vai derramar nos ímpios, naqueles que não creram, naqueles que desdenharam, naqueles que trataram Jesus de maneira indiferente. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça. A promessa é essa. Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, quem me segue, andará na luz e terá luz. Então, quem crê de fato e de verdade em Jesus, ele não só anda nos caminhos do Senhor, mas ele tem o Espírito de Deus habitando nele. Mas primeiro ele tem que responder ao chamado da pregação com fé, seguindo a Jesus de fato e de verdade. Às vezes nós fazemos julgamentos, né, ou nós julgamos as coisas baseadas nos padrões humanos. E o padrão humano ele é muito superficial. Nós não conseguimos, de fato, analisar todas as coisas. Existe um coração, né, com coisas profundas. Mas eu e você, às vezes, emitimos juízo de maneira superficial. Por quê? É o julgamento do fariseu, é um julgamento movido pela cegueira espiritual. Alguém que não foi transformado. Alguém que emite um julgamento pelo preconceito, pelo ódio, assim como os fariseus. Por isso que eu e você devemos constantemente pedir, Senhor, tire de mim esse corpo de morte, esse corpo de pecado, esses desejos que são cada vez mais fortes, para que eles sejam cada vez mais fracos. Porque o pecado ainda habita em mim e você. Não tem como nós nos livrarmos dele antes da glorificação. Mas tem como eu e você matar a carne. Mas a gente mata a carne não atacando a carne, mas nos enchendo com o Espírito. À medida que a gente se enche do Espírito, a gente sufoca a carne. Mas lembra, às vezes o nosso cristianismo ele é muito superficial. Não tem problema eu não orar hoje, não tem problema eu não ter lido a Bíblia, não tem problema eu não ter falado de Jesus, não tem problema eu ter dado mau testemunho, não tem problema, a gente passa tranquilo. E a gente precisa de questionar nós mesmos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pequei aqui e eu deveria ter feito isso e não fiz, eu deveria não ter feito e fiz. Perdi a oportunidade aqui de falar do amor do Senhor. Então, observe, meus irmãos, essas coisas, elas devem acontecer na minha vida e na sua, e a gente deve entender que nós estamos ofendendo a Deus a todo momento. Mas aí nós nos julgamos como os fariseus, de maneira superficial.
E não segundo a palavra, segundo o que Deus revela, mas segundo o padrão mundano. E sempre olhando para um outro modelo que a gente vai achar um modelo pior do que a gente. Eu posso me achar gordo, dependendo de quem que eu ficar perto. Porque se eu quiser me achar magro, eu procuro alguém que tem 200 quilos. E eu falo, estou bem pra caramba. Então observe, é muito fácil a gente fazer esse tipo de julgamento. A gente se julga bons pais, né, boas mães, mas é porque às vezes a gente viu uma mãe que saiu cedo de casa, não deixou nada para os filhos, fala, vocês se viram aí, ó. Mas fala, não, eu sou uma mãe muito boa. E às vezes a gente é uma mãe ou um pai pior do que aqueles que criam não filhos, mas bichos, porque a gente está olhando para o pior e não olhando para o modelo que Jesus deixou. Então Jesus, ele é a luz para iluminar minha mente, iluminar a sua, para que além de nós andarmos na luz, nós termos a luz, porque essa luz é que ilumina a minha mente e a sua. O juízo de Deus aqui, ele é verdadeiro porque ele não julga segundo os padrões humanos. Ele é Deus. Ele e o Pai são um. O julgamento de Jesus e o julgamento de Deus é o mesmo julgamento. E ele sempre andou de acordo com a vontade do Pai e de acordo com a própria lei que o Pai ordenou lá atrás. Então aqui, meus irmãos, no julgamento de Jesus, se encontra o nosso consolo como também nossa advertência. Por quê? Jesus, ele é o único que conhece todos os fatos. Jesus, ele conhece os corações. E por eu e você sabermos quem Jesus é, nós sabemos que o juízo dele é misericordioso. Misericordioso de maneira como ninguém pode ser. Mas o juízo dele também permite que eu e você possamos enxergar os pecados escondidos. Jesus, ele abre a nossa mente, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o nosso pecado. Jesus aqui está diante dos fariseus e fala, o julgamento de vocês é carnal. E Jesus aqui discutindo o coração deles. Vocês não conhecem o Pai. Vocês julgam ser os guardadores da lei, os detentores da lei, mas vocês nem conhecem o dono da lei. Vocês não sabem quem Deus é. Porque se vocês conhecessem a Deus... Então, observa, Jesus ele não está falando aqui, ó, se vocês de fato crescem em mim, vocês saberiam. Ele faz o inverso. Se vocês conhecessem o meu Pai, vocês saberiam quem sou eu. Então tá cheio de gente achando que conhece a Deus. E Jesus fala assim, ó, não, o julgamento de vocês é carnal. Vocês não conhecem meu Pai. Se vocês conhecessem meu Pai, a vida de vocês não seriam assim. O julgamento de vocês não seriam assim. Vocês conheceriam quem sou eu. Ele é Deus. Por que o juiz de Cristo é perfeito? Porque é o juiz do próprio Deus. Agora você imagina Jesus declarando que ele é Deus, dizendo que eles não conhecem a Deus, e aí o que eles querem fazer com Jesus? Eles querem matar Jesus. Aí no verso 19 diz assim, ó, então eles lhes perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu pai. Então aqui um julgamento puramente humano impediu que eles pudessem conhecer ou reconhecer a Jesus. E aí a consequência desastrosa de não conhecer a Jesus é que também não conhecia a Deus. John Charles Riley escreveu isso aqui em 1850 e poucos. Ele diz assim, ó, a falta de conhecimento dele equivale à ignorância acerca de Deus, o Pai. Quando há erro no ponto de partida, a totalidade da religião de um homem está cheia de erros. Não tem como eu e você olhar para Deus e olhar para Jesus e não reconhecer um só Deus.
Se alguém está fazendo esse mesmo julgamento de Jesus como os fariseus, você não conhece a Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. E é interessante que a tragédia aqui é que toda a história de Israel foi conduzida para que eles pudessem reconhecer o Filho de Deus. Vocês lembram? Se você vai começar lá em Gênesis 3, a promessa do Filho que iria esmagar a cabeça da serpente, os judeus sempre esperaram o rei, sempre esperaram o Messias, eles sempre aguardavam e aguardaram e aguardam o Salvador, o Messias. Toda a Escritura, os profetas, né, Moisés, os profetas, agora os apóstolos, todo mundo apontando para Jesus. E eles têm todo o Antigo Testamento ali, fechadinho, bonitinho, falando de Jesus. Quem é Jesus? E eles não conseguem perceber. Por quê? Porque criaram um Deus próprio. Eles criaram um Deus à sua própria maneira. Eles estavam tão envolvidos no seu próprio caminho, tão seguros da ideia que eles tinham da religião, que eles ficaram cegos para com o próprio Deus. Todo esse conhecimento técnico, ele não proporcionou para eles um conhecimento salvífico. Jesus apareceu e eles mataram Jesus. O rei mais aguardado, o rei mais esperado, o rei mais profetizado, quando ele apareceu, eles o ignoraram. E eu e você, e muitos hoje, eles podem cair na mesma tragédia dos judeus aqui. Essa tragédia de achar que a gente sabe mais do que Deus. E aí eu e você estamos tão entretidos na nossa vida, nas nossas ideias, nos nossos pecados, que nós não damos crédito à palavra de Jesus. Mas nós dizemos que conhecemos a Deus, mas ignoramos a palavra de Jesus. Nós ignoramos os alertas de Jesus. Nós ignoramos as placas de sinalização. É muito fácil a gente incorrer nesse erro. O povo de Deus não reconheceu quando Deus veio. Olha que loucura. Por isso que João vai começar assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus. Andou com eles. E eles mataram. Não, você não. O Deus que nós estamos esperando aqui é um Deus forte, um rei que vai nos libertar do Império Romano, um rei que vai restaurar. Nós vamos ser ricos como nos tempos de Salomão, vitoriosos como nos tempos de Davi. Esse aí não. Não. Da Galileia não. Vamos crucificar esse aqui porque esse aí não atende o nosso modelo. E a gente cria Deus constantemente. Então isso é perigoso. Na conversa que eu tive com um homem hoje, eu fiquei espantado. Já é a segunda vez que eu converso com gente assim, e eu gosto de entender. Eu nunca me apresento com quem eu sou, nem falo que eu sou crente. Foi o Valveig que falou que eu era crente, eu nem falo. Você falou que eu sou pastor, eu sou crente, né? Eu não falo. Por quê? Porque às vezes inibe a pessoa, se eu falar que eu sou crente, se eu falar que eu sou pastor, inibe a pessoa de falar sobre Bíblia, sobre Deus. Então, eu não toco nesse assunto. Porque se a pessoa descobrir que eu sou pastor, por exemplo, ele vai achar que eu sou um doutor da lei. Nossa, vocês conhecem tanto de Bíblia, e não é assim. Então assim, mas de fato, ele tinha uma concepção da Bíblia, que ele acredita na Bíblia, que não acredita na Bíblia, que ele tinha não, era uma coisa que não dá para explicar. E eu fiquei, meu Deus, se Deus não tiver misericórdia, não, era, a lei não viu, né? Loucura. E a pessoa falou, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E a Lena estava atrás do balcão, ela não viu. Falou com tanta convicção, que eu falei, meu Deus, não está no céu não. E aí a pessoa não sabe quem é Jesus, depois sabe quem é Jesus, a Bíblia
é falsa, depois a Bíblia aí Adão e Eva é um conto de criança. E, gente, vocês, meu Deus. E a gente pode incorrer nesse erro constantemente. A gente não pode criar um Deus do nosso próprio modelo. Né? Igual ele estava falando para nós lá. Me prova que o casamento é de Deus. Deus nem casou. Por isso que eu posso divorciar, não tem problema não. Maria anterior a Deus. Aí eu falei, mas você é católico romano? Não, sou não. E ele é católico ortodoxo, porque ele é descendente de ucraniano. Então assim, gente, loucura. Mas uma convicção que ia para o céu, que estava certo. E a gente deve ter conversado uns 40 minutos. E é tão interessante que você conversa com as pessoas, por isso que deixa as pessoas conversar, que você vai ver. Não sei se a Alene percebeu, mas a vida da pessoa é centrada nela mesma. Eu tenho que ser feliz, os meus gostos têm que ser atendidos, os meus desejos. E quando alguém não faz e não atende às minhas expectativas, eu vou riscando. E assim, no caso dessa pessoa, uma pessoa extremamente frágil emocionalmente, porque apaixona muito fácil, né? Um senhor de 70 anos de idade, apaixonando igual criança. E ele é igual criança mesmo, não é? E eu ficava pensando assim, dando corda, né? Meu Deus, isso é um senhor de 70 anos. Eu tinha que sentar aqui e assim, escutar a sabedoria. Eu falei, está mais perdido do que os nossos filhos, que têm 15 anos. Loucura. Por quê? Criou um Deus do seu próprio jeito. E se desconhecer Jesus, se de ser um morador autêntico do céu. E aí, meus irmãos, não é assim. Às vezes as pessoas descansam num conhecimento de Deus que muitas vezes é o contrário do que a Bíblia ensina. E aí a gente vai criando um Deus que é impossível, incapaz de nos salvar. É por isso que eu quero incentivar você a orar. Senhor, me deixa sentir tristeza pelo pecado. E eu não estou falando de pecados horríveis, não. O simples pecado, meu irmão, de eu e você passar um dia inteiro sem lembrar que Deus existe, na correria do nosso dia a dia, sem agradecer a Deus pela comida, agradecer a Deus, de lembrar de Deus. E às vezes a gente passa o dia assim, a gente está tão atarefado, a gente tem mais medo de chegar atrasado no serviço do que não vir à igreja. E aí a gente tem que avaliar o nosso coração. Por que eu não me importo de não vir à igreja e não chegar atrasado na igreja, por exemplo, e o meu trabalho eu sempre sou pontual? É porque talvez o seu Deus é você mesmo. Porque ninguém pode pensar de você que você é um relaxado, um mau funcionário. Então você lá é exemplo. Por quê? Porque você está zelando de você mesmo. Então observe, é fácil demais eu e você zelarmos da nossa própria imagem às custas de Jesus, de Cristo, de Deus. Então eu quero incentivar você a orar, falar assim, eu quero ter essas experiências, só eu e você, de perder essas preciosidades que acontecem todos os dias. E a gente dormir com a cabeça tranquila. A gente não entender que a gente ofendeu a Deus às vezes o dia todo. E a gente não se sentir um criminoso. Mas o dia que a gente faz alguma coisa errada no trabalho, a gente às vezes nem dorme direito. Então observa, o nosso coração, ele mostra para nós o nosso Deus. Basta eu e você pedirmos para Deus mostrar de fato e abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente. O problema é você ter cuidado no trabalho? Não, você tem que ter, você é um crente, lembra? Tem que ser o melhor lá. Mas o problema é que eu preocupo mais com a minha reputação no trabalho, eu preocupo mais com o meu trabalho, e o resto é resto. É aí que está o problema. E eu e você precisamos de entender isso. E somente Cristo, que é a luz do mundo, pode iluminar
a nossa caminhada. Por isso que ele vai dizer, né? Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E só quem anda sobre a luz, meus irmãos, da palavra, terá a luz da vida. Então eu e você precisamos de pedir para que Deus ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Ele é a luz do mundo. Eu e você precisamos de começar a desejar coisas espirituais. Orar mais, ouvir mais, ler mais. A gente tem que gostar de andar com gente mais crente que a gente. A gente tem que entender e amar o céu a ponto de ansiar por essas coisas. Chorar pelo pecado. Nós devemos pedir para que Deus, eu queria chorar pelos pecados. Só os meus está bom. Mas observa, a gente está tão insensível. E a gente talvez vende a imagem que está iluminado, mas não tem a luz. E aí a promessa é clara. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, ele terá vida, andará na vida. Então olhe para Jesus, meus irmãos. Mostre sinceridade diante de Deus. Ele quer iluminar o meu coração, o seu coração, para que eu e você possamos amá-lo cada vez mais, ansiar cada vez mais. Amém? Vamos ficar em pé?